Olá, meus bons amigos, muito feliz de estar novamente aqui com vocês, sem esse contato físico, mas com o contato do coração, que funciona dessa mesma maneira nos tempos que a gente está vivendo agora. Eu espero que nós consigamos, neste momento, entrar em contato com essa espiritualidade amiga, esses anjos de luz, os nossos mentores e nosso Mestre Jesus querido, que sempre que nós solicitamos a presença dele, ele está, porque ele vive em nossos corações, que nós possamos chegar a ele, agora e sempre, porque como ele nos prometeu, nenhuma oração é desperdiçada, nenhuma solicitação deixa de conseguir resposta. Então nós estamos com o nosso Mestre Jesus, os nossos mentores deste estudo, e nós vamos começar com a leitura de uma passagem do livro Fonte Viva, de número 66, que diz acordar e erguer-se. É uma passagem, uma pequena frase de uma carta de Paulo aos Efésios, está no capítulo 5, no versículo 14. Diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E ele diz aqui, o Emmanuel comenta essa pequena frase colocando: disse Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós vamos entender, nós vamos repetir a partir da nossa reflexão: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras e o Senhor nos ajudará, para que assim nós possamos ajudar os outros. É exatamente a execução da lei de sociedade. Nós pedimos ajuda ao Pai, porque sempre que nós pedimos essa ajuda vem. Mas para recebermos e interpretarmos bem a ajuda, da forma como Ele nos retorna, nós temos que despertar para aquilo que é a vida superior. E a vida superior é a vida da fé. É uma vida que muitas vezes é a vida que não é explicada pela ciência. É uma vida que a gente pauta na nossa fé, na nossa segurança de acreditar nesse Deus Criador, nesse Deus generoso, nesse Pai de equilíbrio, de iluminação, que nos ajuda na medida em que a gente permite, para que nós possamos, dessa forma, doar também àquele que nos procura. Ninguém vive sozinho, ninguém está sozinho. Não existe autossuficiência aqui na nossa vida terrestre. Nós somos criaturas que precisamos umas das outras, mas nós temos que despertar, porque este momento é um momento de despertar. É onde todas as criaturas precisam umas das outras, com solidariedade, com a prática da solidariedade. Então você se ilumina, você recebe as informações da espiritualidade maior e de Deus Pai maior. E dessa forma, você se habilita a chegar ao próximo e ajudá-lo também. Bonito, né? E assim a gente entra no estudo de hoje. Hoje é pedido para a gente estudar, para a gente refletir um pouquinho nesta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 1, que diz não vim destruir a lei, e é o item 8, aliança da ciência com a religião. Tem muito a ver com esse estudo que nós iniciamos agora pelo Fonte Viva. Ciência e religião, duas alavancas da inteligência humana. Nós vamos entender que ciência, ela revela leis do mundo material e a religião nos revela as leis do mundo moral. Durante muito tempo, durante muitos anos, nós tivemos uma briga muito grande, parece que uma discussão entre ciência, que explica a nossa relação com o mundo material, e religião, aonde a ciência não consegue explicar, aonde nós barramos e não conseguimos traduzir os acontecimentos da vida humana através de equações, através de álgebra, através da mistura dos elementos, da química, através da eletricidade,
através da medicina humana, esses cientistas que conseguem elaborar uma equação para explicar os acontecimentos da vida do cosmos até a vida menorzinha, até as menores manifestações da matéria, na nano, nas coisas mais pequenas da natureza, desde que se possa explicar. É a ciência. E aí entra a religião no momento em que esses sábios que já dominam a ciência, eles não conseguem explicar, por exemplo, a presença da alma. O que é a alma? Essa relação que existe da religião, essa fé que se desenvolve e aonde, por exemplo, um médico tratando 2 pacientes com a mesma medicação, com as mesmas situações físicas e materiais, obtém resultados completamente diferentes. Aonde dentro desse momento que a gente está vivendo, cientistas conseguem elaborar fórmulas incríveis e conhecer tanto mais a respeito da ação dos vírus, da ação das bactérias no corpo físico, e criaturas que convivem numa mesma casa, uma desenvolve um problema ou uma doença viral, e onde se espera que no contato com outras pessoas, o contato próximo, outras também se desenvolvam essas mesmas características ou esses mesmos sintomas da doença, e não desenvolvem. Então, fica difícil nós tentarmos explicar 2 forças tão incríveis e aparentemente tão diferentes. Durante muito tempo, cientistas e religiosos brigaram para explicar situações. E essas brigas, essas dissensões, às vezes, geraram tantas dúvidas. A ciência brigando fortemente para explicar as situações e a religião brigando fortemente com a ciência, dizendo que certas coisas só podem ser explicadas pela fé. Cristo veio lá no passado trazer algumas informações a respeito de como trabalhar com essas 2 forças tão distintas, a matéria e o espírito. Mas naquela época, naquela situação, ainda tão jovens espiritualmente, ainda tão pouco dotados de instrumentos que pudessem, onde nós pudéssemos pautar o conhecimento, nós não conseguíamos entender perfeitamente o que ele nos trazia. Informações que eram trazidas de forma velada, através de alegorias, através de parábolas, de histórias. E o Cristo claramente disse para nós, vocês ainda não estão prontos para entender a totalidade, para entender o mundo do reino de Deus que habita dentro de vocês. A ciência só vai conseguir explicar até um determinado momento, até um determinado ponto, porque as relações do mundo espiritual nem sempre conseguem ser explicadas por números. Aliás, conseguem ser explicadas por números, por questões, por álgebras, pelas equações que nós acabamos de colocar. Então, a seu tempo, chegado o tempo, chegados os tempos, nós temos agora as explicações que vêm sendo fornecidas para nós a partir do espiritismo, dos espíritos de luz, dos espíritos superiores, do mundo espiritual, que nos trazem informações para esclarecer, levantar esse véu que cobria até então esse vão, esse espaço que ficou faltando entre ciência, leis da matéria e espiritismo e religião, mundo espiritual e moral. Se nós considerarmos as leis naturais, se nós considerarmos esse Deus criador, esse nosso grande gerador, esse que é
definido no Livro dos Espíritos como a causa primária de todas as coisas, fica um pouco difícil nós entendermos como entender causa primária de todas as coisas. Numa linha de porquês, você vai no porquê, e no porquê do porquê, e no porquê do porquê, numa sequência lógica de causa e efeito, de causa e efeito. Se fizermos o caminho contrário, nós vamos entrar num mundo de causa primeira de todas as coisas, a definição, o conceito de causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, esse ser que criou o universo e criou as regras básicas, as leis naturais. Essas leis, sim, permanentes, imutáveis e irrefutáveis. Leis que nós vamos conhecendo aos poucos e nós vamos tendo, graças a essa generosidade do Pai, o tempo necessário para podermos compreendê-las e entendermos que ao nos afastarmos da lei natural, nós sofremos. Mas esse Pai é tão generoso que ele nos permite o tempo que for necessário para que nós chegássemos, para nós chegarmos a essa fatalidade, que é a perfeição, que é o Espírito total, aquele que conhece tudo. No Evangelho segundo o Espiritismo, um pouco mais para frente, na parte em que Jesus fala das suas bem-aventuranças, quando ele esteve conosco, entre as bem-aventuranças tem bem-aventurados os pobres de espírito. E difícil entender na época os pobres de espírito como aquilo que a definição que os espíritos vêm nos trazer, já na época de Kardec, já na codificação espírita, onde ele nos diz: pobres de espíritos são os simples, aqueles que se rendem à lei do Pai. São os simples e não aqueles que são os sábios, os chamados prudentes, que Jesus nos diz. Ele dá graças, porque o Pai não revelou todas as coisas aos sábios e prudentes da época, e sim aos pobres de espírito, aos simples. Porque os sábios da época, nos dizem essa falange do espírito de verdade, diz a Kardec, os sábios da época eram os considerados os sabichões, entre aspas, né? Aqueles que acreditavam saber tudo e aqueles que, por conta de acreditar saber tudo, se fechavam para novos conhecimentos, para novas possibilidades. Como Jesus poderia explicar, como o Pai poderia fazê-los entender a vida do Espírito, a reencarnação, as encarnações eternas, até que se alcance o nível necessário, que é esse nível que nós acabamos de falar, de ler nesse texto de abertura, da vida superior. Se você se fecha como um cientista, como um pseudo-sábio, se fecha para novos conhecimentos, se fecha para percepção, se fecha para a observação, você não consegue realmente assimilar nada além daquilo que você já aprendeu. Então, esses sábios e prudentes, eles se garantiam como prudentes no momento em que eles não conseguiam explicar Deus. Então, você não explica Deus prudentemente, você diz: Deus não existe. Mas nós sabemos que nós não dominamos toda a ciência. Nós sabemos que ainda existe muito para aprender. E nós estamos aprendendo agora. Isso me faz lembrar de uma passagenzinha, de uma história que uma vez eu li, uma história muito linda, que conta o encontro entre um médico, portanto um cientista, e uma criança que lia
operar. Então, esse menino ia ser operado do coração. Então, o médico chega para essa criança no hospital, que ele já estava internado, e ele vai explicar para ela: amanhã eu vou abrir o teu coração. E a criança interrompeu e falava assim para ele: mas você vai encontrar Jesus lá dentro? O médico ficou meio atônito, né, como cientista que era. Ele falou: não, eu não vou procurar Jesus, eu vou cortar uma parede do teu coração para ver o que é que existe, qual é o dano que tem lá dentro no teu coração. E o menino interrompia para ele e falava assim: olha, mas eu sei que quando você abrir o meu coração, você vai encontrar Jesus. Ele olhou para os familiares, o médico olhou para os familiares e eles estavam sentados em silêncio, deu para perceber que eram pessoas religiosas, de muita fé. E ele falou: olha, quando eu tiver visto todo o dano causado lá dentro, aí nós vamos ver o que nós vamos planejar em seguida, ainda com seu coraçãozinho aberto. E o menino voltava a insistir, ainda fraquinho, ele falou: mas se você vai abrir, você vai encontrar Jesus no meu coração. Porque todos que acreditam nele, em Jesus, dizem que ele vive ali dentro do meu coração. Então você vai encontrá-lo lá. Bom, o médico, que já estava perdendo a paciência, ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer a cirurgia e depois que a gente abrir o teu coração, eu venho falar com você e vou te dizer o que é que eu encontrei lá dentro, tá bom? Ok. Esse médico sentou-se depois disso, ficou curioso, e ele sentou-se para fazer o plano da cirurgia. Ele tinha certeza que ele poderia encontrar lá dentro um músculo danificado, uma baixa resposta de glóbulos brancos. Essa é a explicação da ciência. Uma fraqueza nas paredes daqueles vasos. E aí ele ia saber se ele podia ajudar ou não. Quando ele começou a gravar os estudos da cirurgia, após olhar todos os exames, ele concluiu: bom, a aorta dessa criança está danificada, a veia pulmonar dessa criança está deteriorada. Existe uma degeneração muscular cardíaca, é massiva. Não existe possibilidade de transplante, é difícil curar. Então, após fazer toda essa avaliação, ele decidiu: bom, o tratamento vai ser só com analgésicos e repouso absoluto. Ele parou um pouquinho, num tom bem triste. Pensou junto com os seus anjos de luz, porque espíritos existem, mesmo que você duvide deles. Eles estão ali. E os mentores de todos os trabalhos que envolvem a inteligência, os trabalhos da ciência, os trabalhos da química, da matemática, da medicina, enfim, todos aqueles trabalhos que ajudam a alavancar a nossa inteligência, eles são secundados por mentores. E essa criatura, em contato com esses mentores, ele parou o gravador e ele falou em voz alta: mas por que acontece isso com ele? Se existe um Deus, esse Criador colocou essa criança aqui para quê? Com uma juventude tão grande, ainda tão jovem, qual é a finalidade de você colocar Deus, essa criança aqui, com essa gravidade, condenada a uma morte tão precoce? E de repente, como nós sabemos, que nenhuma pergunta deixa de ser respondida, nenhuma resposta deixa de vir a uma oração, e isso, como oração, recebeu uma resposta. Filho, esse menino, ele não responde mais, ele não pertence mais a esse teu rebanho. Ele não é uma ovelha tua, ele é uma ovelha minha. Ele é parte de mim. Ele vai estar comigo por toda a eternidade. E ele vai estar comigo aqui no mundo espiritual, no que você chama mundo do céu. É um rebanho sagrado. E aqui ele não vai ter mais nenhuma dor, porque ele vai ser consolado de uma forma que você não entende. Nem você, e nem para outra pessoa. Os pais dele um dia vão se unir a ele, vão conhecer paz, harmonia junto. Aqui no meu reino, que é um rebanho sagrado. E ele vai continuar crescendo aqui. Aí o cirurgião começou a chorar.
esse médico chorava muito porque dentro do seu coração ele sentia essa resposta. Mas ele ainda sentia muita raiva e ainda não entendia as razões. E ele falou, você criou ele e também o coração dele. Para quê? Para que ele morresse assim tão jovem? E a resposta deixou esse médico atônito. Porque ele falou, olha, é tempo de regressar ao meu rebanho. A missão desse menino já acabou, já se cumpriu. E a missão dele era acordar, era despertar uma outra ovelha minha que veio com dons de médico, para que pudesse ajudar as outras pessoas e os seus irmãos, mas que com tantos conhecimentos na ciência, ele acabou se esquecendo do seu Criador, ele acabou se esquecendo de mim. E aí eu enviei uma outra das minhas ovelhas, esse menino doente, enfermo, não para perdê-lo, mas que essa minha ovelha, perdida há muito tempo, há tanto tempo, com dotes de médico, pudesse voltar para mim e realizar o seu trabalho. Aí esse cirurgião chorou muito, inconsolavelmente. Fez a cirurgia. Alguns dias depois, quando o menino já estava em recuperação, ele voltou e foi conversar com esse menino novamente. E esse menino perguntou para ele, e aí, doutor, abriu meu coração? E o médico respondeu para ele, abri sim. E o que você encontrou lá dentro? Esse médico respondeu, você tinha razão. Lá dentro, eu encontrei Jesus. Eu me emociono bastante quando eu penso nessa historinha, porque não existe condições de se brigar ciência e religião. Essas duas forças foram criadas pelo mesmo Pai, pelo mesmo Criador, e fazem parte de uma lei única, que é a lei divina. Não seria lógico nós pensarmos que uma criatura tão poderosa, tão generosa, tão amorosa, pudesse criar duas leis que se contradissessem. São duas leis criadas pelo mesmo mentor, pelo mesmo gerador de forças. Portanto, o Espiritismo vem trazer uma luz que pode unir a ciência e a religião. O Espiritismo, ele levanta véus que falam a respeito da vida além da matéria. Enquanto encarnados, somos seres materiais com necessidades de desenvolvimento da matéria, das ciências, para que alavanque a nossa inteligência, para que a gente possa descobrir como discernir, porque a inteligência nos permite o discernimento. E o discernimento nos abre um leque para compreendermos melhor, com menor margem de erro, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mau. E com esse discernimento, nós conseguimos abrir uma possibilidade de compreensão a respeito da nossa vida, além da vida. A nossa vida, essa vida que rege as relações sociais, a necessidade de sermos seres solidários, amorosos. Porque uma das leis fortes, das leis naturais, é a lei do progresso. Existem criaturas que são retardatárias, existem criaturas que vão questionar, existem criaturas que vão, além de tudo, ainda batalhar contra esse crescimento. Mas essa força será de tal maneira insuperável, indiscutível. É o momento que nós passamos de modificação do nosso mundo, do nosso planeta. E nós vamos agregando informações e os espíritos vão ficando cada vez
mais claros nas suas manifestações. Nós não podemos entender que cientistas ainda, que os homens da ciência digam eu só acredito vendo. E nós vamos questionar a Deus e nós vamos dizer a Ele, Deus, mostre-se para os cientistas. Não, não, Ele se mostra a todos nós. Na natureza que Ele nesse presente da natureza que Ele nos dá. Na vida que rege a vida. Nessas criaturas pequenas, nesse mundo infinitesimal, que eu não domino e nem pretendo. Mas existem aqueles dotados de uma capacidade de compreensão que vão chegar a esse mundo infinitesimal e vão me beneficiar com vacinas, com remédios, com descobertas, com a medicina, com a energia, com o magnetismo. Nós seremos beneficiados todos com o desenvolvimento da ciência. Mas esses cientistas inteligentes também entenderão que existe um mundo religioso, um mundo de fé que não vai ser explicado com números. Que existem elementos que ainda não pertencem à tabela periódica, mas que são elementos da formação do nosso perispírito, a nossa alma. Essa inteligência não é explicada pela química, mas esses elementos que vão sendo descobertos, eles respondem a um tempo. Cada um de nós. É como se nós, pais, já seres que passaram pela infância aqui na carne, pela juventude, pela adolescência, pela maturidade, tivéssemos os nossos filhos e permitíssemos que os nossos filhos, ainda pequenininhos, bebês, se alimentassem, ainda sem os dentes, ainda sem estarem com o seu intestininho formadinho para poder receber sólidos. Nós sabemos que nós temos que alimentá-los do leite materno, depois de líquidos diversos e depois de papinhas, e nós, como pais zelosos, não explicamos para um filho de 2 anos por que ele não pode comer apenas o doce. Nós não permitimos que ele se alimente apenas daquelas bolinhas, daqueles confeitos de açúcar, porque senão eles fariam e não teriam uma vida longa. Coisas que existem por trás, que são para nossa proteção, nós ainda não compreendemos. Mas esse Pai maravilhoso vai nos dar o tempo certo para nos cobrar esse posicionamento mais manso, mais doce, mais benevolente, sem abrir mão dos estudos. O mundo da ciência e o mundo da religião trabalhando juntos para o benefício do homem, para o benefício do nosso planeta. E caso algum desses retardatários ainda insista em desmontar essa tese, em questionar essa mudança, eu sinto muito avisá-los, mas não dá para parar a lei do progresso. Ela virá e ela descortinará um mundo novo, um mundo onde nós vamos entender que somente os mansos herdarão, onde a guerra, onde as dissensões não terão mais lugar. E esse é o mundo que nós estamos recebendo agora. É um mundo que está se transformando, é neste mundo desses seres que só conseguirão estar aqui reunidos se tiverem determinadas características de benevolência,
do verdadeiro bem. Então, essa lei se fará de forma definitiva, onde muitos outros mundos já gozam dessa felicidade de permanecer entre os seus bons, benevolentes, caridosos, amorosos, solidários. É isso que se espera atualmente deste mundo que nós vivemos. Então nós vamos agradecer a esse Pai maravilhoso que nos poupa do pior, muitas vezes nos dizendo não. Não, meu filho, não é hora ainda. Nós vamos entender somente quando nós exercitarmos essa benevolência com os nossos filhos, os nossos pequenos, e não chicotearmos uma criança com mãos pequenas ainda, quando ela pegar um copo grande e derrubá-lo, porque não consegue segurá-lo. Nós vamos adaptar, nós vamos respeitar o seu tempo com muito amor, dando para eles um copo pequenininho do tamanho de suas mãos, e com o tempo, as suas mãos crescendo, nós vamos aumentando o tamanho desse copo, e nós vamos permitindo que eles manuseiem o vidro sem correr riscos de se machucar. Nós vamos permitindo que as crianças, na medida da sua evolução, possam manusear uma faca mais afiada, mas no início nós não vamos dar nem garfos e facas para que eles comam, para que eles entendam o sabor de um bom macarrão. Eles vão poder pegar o macarrão e colocar assim na boca, espalhar o macarrão. E como pais amorosos, nós vamos respeitar o tempo dessas criaturas, assim como o Pai amoroso tem respeitado o nosso tempo. Mas é chegado o tempo, gente, que os nossos filhos, adolescentes e mais velhos, não vão mais comer com as mãos, não vão mais espalhar macarrão pela cara, não vão mais pegar as suas facas e apontar as suas facas para os outros. São chegados os tempos em que todos nós deveremos entender, deveremos saber que já estamos prontos para um mundo de transformação, juntando ciência com religião, através da nossa fé, e possamos então colaborar com essas criaturas que estão fazendo deste nosso mundo um mundo melhor a cada dia. Porque se não fizermos, seremos atropelados por essa lei e teremos que encarnar em mundos, reencarnar em mundos que sejam acessíveis ao nosso momento, em mundos onde nós seremos então acomodados dentro dos nossos padrões de conhecimento. Nem sempre mundos evoluídos, provavelmente mundos ainda de expiação e de provas, assim como é o nosso atualmente, mas que está se transformando em mundo de regeneração. Então vamos fazer de tudo para conhecermos essa lei maior, para descobrirmos esse reino de Deus dentro do nosso coração, e vamos nos abrir para aquilo que seja um novo, porque um conhecimento novo sempre vai fazer bem. Na hora certa, a gente pode sacar desse conhecimento novo e fazer bem tanto para nós, quanto para aqueles que nos cercam. Sejamos co-criadores, ajudando o Pai a nos ajudar. Muito feliz de estar com vocês e espero que essa nossa conversa possa despertar alguns corações. Fechando os nossos olhos neste momento, elevando o nosso pensamento a esse Pai Criador, a Jesus, que está sempre conosco e nos auxilia, agradecendo, Pai, todos esses presentes que temos recebido ao longo dessa existência, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa fé, a nossa inteligência. E, Pai, que possamos estar contigo, sem esperar que venhas a nós, que possamos estar nos elevando a Ti, crescendo sempre,
aprendendo sempre, entendendo sempre que somos ainda muito pequeninos, mas temos ainda uma esperança, porque temos o grande Pai luminoso dentro do nosso coração por nós. Que assim seja.